Item número SCP-4541. Classe do objeto Euclídeo. Descrição: SCP-4441 é um fenômeno que afeta uma máquina e uma garra de pegar ursos de pelúcia, denominada SCP-4441-1. Ela não pode ser danificada ou até mesmo desmontada. Já SCP-4441-2 é um conjunto de bichos de pelúcia animados e inteligentes, de vários tipos dentro do SCP. As instâncias são capazes de se movimentar, mas normalmente permanecem imóveis na presença de humanos. Além disso, elas são capazes de falar, embora suas vozes sejam baixas o suficiente para não poderem ser ouvidas. Fora do SCP. Se o SCP for ativado e sua garra for usada para tirar uma pelúcia do seu interior, essa instância não exibirá mais propriedades anômalas. Entre as instâncias encontradas dentro do SCP, se destaca-se uma cobra de pelúcia, localizada abaixo de várias outras instâncias, denominada SCP-4441-2-A. Ao contrário da maioria das instâncias dentro do SCP, ela não foi observada falando em nenhum momento. Quando o SCP for ativado, ela normalmente tenta alcançar o topo da pilha de pelúcias para ser agarrada pela garra e assim poder sair do SCP. No entanto, todas as suas tentativas foram fracassadas por outras instâncias de SCP, que o impediram de fugir. Adendo 4441-1. Após a recuperação de duas instâncias do SCP, um dispositivo de gravação foi colocado no fundo da calha de coleta de prêmios. Os registros captados procedem. Ei, alguém está aqui. Alguém sempre está aqui. Eles trouxeram algo desta vez. O que é? É um presente? Não sei o que é. Como você não sabe o que é? Shhh. Silêncio, você vai acordar os outros. Uma instância de 4541-2 se aproxima-se para analisar o objeto. Eles nos trouxeram um gravador. Para ouvir o quê? Não ouvir nada? Por que isso? Porque isso é tudo que nos resta nessa máquina. Uma história de nada, uma história de ninguém, uma história da besta abaixo. E se eles quiserem, devemos contar uma história de uma memória perdida. Isso vai continuar. Ouvinte, todos nós queremos descansar, ser livres, mas sabemos que alguém deve ficar aqui. Alguém deve mantê-lo aqui. Alguém deve manter a besta abaixo de nós. E eu acho que eu vou continuar observando lá fora. Talvez eu encontre algo importante. Talvez eu encontre alguém que se lembre de nós e nos deixe ir. Você sabe o que acontecerá se todos nós formos embora. Eu não me importo mais. Fim dos registros. Adendo 4541-2. Fios de cabelo foram descobertos em algumas instâncias do SCP. Após uma análise, revelaram que cada um dos objetos de pelúcia continham em seus cabelos assinaturas de DNA únicas, embora nenhuma dessas assinaturas corresponde a nenhum indivíduo conhecido. Apesar disso, uma análise mais detalhada identificou os possíveis pais de cada um dos SCPs, que batiam com as amostras de DNA. A investigação revelou que a maioria dos possíveis pais das instâncias aparentavam estar ou já estiveram em algum relacionamento estável, contudo nenhum dos casais tinham filhos. Adendo 4541-3. Depois que a maioria das instâncias de SCP-4541-2 foram retiradas da máquina, ela desapareceu por completo da sua contenção. Em 24 de julho de 2003, a máquina reapareceu novamente no dia seguinte, contudo com novas instâncias de 4541-2, mostrando os mesmos comportamentos das anteriores, junto com novas amostras de cabelo, que revelaram os mesmos resultados das análises anteriores, contudo mostrando indivíduos completamente diferentes das primeiras amostras. Procedimentos especiais de contenção. SCP-4541-1 deve ser contido dentro de uma câmara de contenção padrão. As instâncias de pelúcia recuperadas devem ser contidas em armários de contenções individuais, que devem ser monitorados a todo momento. Encerrando transmissão.